Boa noite, pessoal. Então, eu resolvi fazer vídeos também, né? Coloquei textos essa semana no Instagram, quadros esquematizados, né? Para facilitar o raciocínio sobre os temas do qual eu estou falando e também a fim de facilitar essa comunicação, essa informação, né? Eu resolvi fazer vídeos em um canal no YouTube. Peço a vocês que me sigam lá, compartilhem, curtam. Então, vamos falar sobre negativação. Eu separei aqui alguns pontos para a gente falar sobre a negativação. Quem quiser depois dar uma conferida no meu texto, né? Está disponível no Jus Brasil, Matheus Feitosa Prata ADV. Joga lá no Google Jus Brasil e vai encontrar o meu texto. Ou então fala comigo, eu posso mandar também. Negativação, esse texto, né, eu fiz todo baseado na jurisprudência dos tribunais superiores, né, do STJ. E, como eu falei, eu separei alguns pontos aqui para a gente falar sobre ele. Primeiro ponto, né, o credor. Eu gostaria de começar falando. O credor, ele pode negativar o devedor, o consumidor? Sim, ele pode, desde que a dívida realmente exista e seja legítima, não é verdade? Aí você pode me perguntar, certo, Matheus, mas como assim que ela realmente existe e seja legítima? E tem casos que ela não é? Sim. Em muitos casos, na verdade, né? Em muitos casos, a pessoa ela é negativada e ela não reconhece aquele fornecedor em que ela contratou, né? Houve uma falsificação dos seus dados, houve uma falsificação dos seus documentos, e a pessoa é negativada por uma dívida que ela não contraiu, que ela não concordou, que ela não anuiu, por uma compra que ela não fez. Enfim, são N situações, né? É normal, normal não, é comum, né? No caso, que eventualmente a pessoa seja negativada por uma dívida que ela não cometeu, certo? Que ela não anuiu, que ela não concordou. E aí, nesses casos, né, a negativação é indevida. Ou, por exemplo, uma dívida que ela já pagou, um boleto que ela já pagou, ela tem a prova do pagamento e é negativado por essa dívida. Agora, veja, se a dívida realmente ela existiu, né, se a pessoa ela contratou um produto, um serviço e não pagou, né, seja porque ela, vamos dizer, se endividou, se apertou, enfim, aí o credor ele se utiliza dos meios que ele tem a fim de cobrar, e um dos meios desses é negativar a pessoa, né? Negativar é sujar o nome, como a gente fala popularmente, certo? Então, só que para isso, né, o primeiro ponto é esse: o credor ele pode negativar, desde que realmente exista e seja legítima a dívida. Para isso, certo? Para isso, o credor ele tem que notificar por escrito o devedor. Por quê? Porque em respeito à boa-fé contratual, à boa-fé objetiva, o devedor ele deve ter a oportunidade de liquidar esse débito e de pagar essa dívida, certo? Então, baseado nisso, né, dentre outros fundamentos jurídicos, mas basicamente esse, por imposição legal também, né, artigo 43, parágrafo 2º do CDC, o credor ele tem a obrigação de notificar por escrito o devedor. Aí aqui vem o segundo ponto, eu falei o credor, não é o credor. De quem é essa obrigação de notificar? Essa obrigação de notificar por escrito ela é do órgão mantenedor de crédito, que é o quê? SPC, Serasa, entidades afins, né, de órgão de proteção ao crédito que a gente conhece. Certo. Vamos dizer então que o consumidor ele não foi notificado por escrito, ele não teve essa comunicação prévia. O que acontece? Qual a consequência disso? Bem, a consequência disso, a ausência de comunicação prévia, ela enseja a indenização por danos morais,
certo? Aí você me pergunta, mesmo que aquela dívida ela exista e seja legítima? Sim, mesmo que a dívida seja legítima e ela realmente exista, se não houver a comunicação por escrito, não houver oportunidade ao consumidor de ele se livrar dessa dívida, né, dele pagar essa dívida, vai ocorrer, né, o que a gente chama, surge para o consumidor, né, a possibilidade de pleitear a indenização por danos morais. Ok? Um outro ponto que eu separei aqui de que a obrigação, eu já falei, né, a obrigação de notificar do órgão mantenedor, e se o consumidor for negativado sem essa comunicação prévia, qual a consequência disso? Também já falei a vocês. Em relação à prova do dano, veja, é necessária a prova do dano. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser mais claro para vocês. Em regra, o dano ele deve ser provado, deve existir a prova do dano. Então, aqui nós estamos no âmbito do dano extra patrimonial, né? Não estamos falando de um dano material, estamos falando de um dano extra patrimonial, que é um dano moral, né? Que ele ocorre quando atinge a honra, a imagem, a personalidade da pessoa, seja física ou jurídica. Então, via de regra, esse dano deve ser provado, você deve ter uma prova concreta desse dano. Porém, né, nós aqui estamos falando do âmbito da negativação. E a negativação indevida, dentre outros temas, né, é considerado pelos tribunais superiores como um dano moral in re ipsa. E o que é isso? Dano moral in re ipsa. Dano moral in re ipsa, ele é um dano moral que ele decorre do próprio fato. Ou seja, o próprio fato do consumidor ter o seu nome negativado de forma indevida faz surgir para ele a pretensão da indenização por danos morais, entende? A compensação do dano. E para isso ele não precisa provar que foi em uma loja e não teve o seu cadastro aprovado porque ele está negativado, ou isso aqui. Eventualmente a gente pode utilizar como estratégia processual, mas não, nada disso até nem é necessário, porque a questão aqui é o seguinte: o simples fato de ele ter sido negativado de forma indevida gera para o consumidor a possibilidade de uma indenização por danos morais. Isso é o que diz os tribunais superiores. Vamos a outro ponto. Pronto, esse aqui é importante. Existe uma súmula do STJ, certo? Súmula de entendimento consolidado, não vinculante. Não vincula as decisões, mas, enfim, num outro vídeo eu posso esclarecer melhor o que é súmula, para não me alongar tanto aqui. Veja, não vamos perder o foco. Se a pessoa foi negativada hoje, e ela tem uma negativação, ela já tem uma negativação, certo? Ela não vai poder pedir indenização por danos morais. Ela vai poder pedir o cancelamento dessa negativação que ela entende ser devida, essa nova negativação, né, no caso agora. Mas ela não vai poder pedir a indenização por danos morais. Por quê? Porque o STJ ele entende que se a pessoa ela é negativada e tem uma legítima negativação pré-existente, isso é importante ressaltar, uma legítima negativação pré-existente, essa segunda negativação ou terceira, enfim, não vai ser possível, não será capaz de gerar um dano moral. Entende? Desculpa. Entende? Então, para não me perder, detalhe importante: se essa negativação já existente anteriormente, você entende que ela é indevida também, você pode discutir judicialmente. Você pode discutir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, enfim. Quantas negativações indevidas você achar que tem em seu nome. Ficou claro? Pronto. Então, um outro ponto aqui que eu separei foi qual o prazo máximo. Né? Existe um prazo máximo para que o nome da pessoa fique negativado nos bancos de dados, nos cadastros de negativação? Sim.